Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado sempre pelas mãos do Senhor. Sim, eu quero que a tua presença, Senhor, me ajude a ser melhor para o meu irmão e para a minha irmã. Sim, Senhor, eu desejo ardentemente experimentar hoje e sempre a tua presença, para que eu possa acolher com carinho, com ternura os meus irmãos e as minhas irmãs. Neste momento, Senhor, guiado por tua mão, pelo teu amor, pela tua ternura, queremos entrar em comunhão com todos os nossos irmãos e irmãs, sobretudo aqueles e aquelas que pediram e que confiam em nossas orações. Queremos rezar pela saúde de Ritinha Castro, pela Dona Joana Almeida de Jesus, pela Regiane Mesquita, Pamela Eduarda, Maria Josefina Castro Silva, Arthur, Pedro Miguel, Maria Rita, Ana Gabriela, Miguel Barros, Jorge Cristina, família Nogueira, Liene Santana, Cirlândia, Júnior Carlos de Jesus, Francisca Dailma, Edith Iranilde, Dona Edith Soares, Francimar, Isilda, Marta Nunes e Rita Nunes, Maria de Lourdes Feitosa, Dona Francisca, Bárbara Costa, Cássio, Leonardo e Carla Graciene, Seu Francisco do Terço, Joana Lucivânia, Solange Oliveira, Maruli, Milena Coelho, Neide Solange Gomes, Alex Mota, Luiz Carlos Brito, Tereza e Ricele Bezerra. Rezemos também pelos nossos idosos, idosas, pelos cuidadores e cuidadoras. Vamos trazer presente e colocar no colo de Deus todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar neste momento o Evangelho. Está em João, capítulo 8, do versículo 31 ao 42. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Eles disseram: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vocês ficarão livres? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, quem comete o pecado é escravo do pecado.
O escravo não fica para sempre na casa. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica aí para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês realmente ficarão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão procurando me matar, porque minha palavra não entra na cabeça de vocês. Eu também não entra na cabeça de vocês. Eu falo das coisas que vi junto do Pai. Vocês também devem fazer aquilo que ouvem do Pai de vocês. As autoridades dos judeus disseram a Jesus: Nosso pai é Abraão. Jesus disse: Se vocês são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Agora, porém, vocês querem me matar. E o que eu fiz foi dizer a verdade que eu vi junto de Deus. Isso Abraão nunca fez. Vocês fazem a obra do pai de vocês. Então eles replicaram: Não somos filhos ilegítimos, só temos um pai que é Deus. Não somos filhos ilegítimos, só temos um pai que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e venho dele. Não vim pela minha própria vontade, mas foi ele quem me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua no templo, né? E continua esse diálogo muito tenso entre os judeus. Hoje ele está falando para aqueles judeus que acreditaram em Jesus. Nós vimos isso ontem, no evangelho de ontem. Alguns judeus acreditaram em Jesus. E agora Jesus fala para esses judeus. Na verdade, aqui acontece um diálogo, né? Eles conversam, sobretudo sobre a questão da filiação do pai, né? E Jesus vai dizer para eles, né? Jesus vai dizer para aqueles, né, que acreditaram nele, e que a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Com essas palavras, Jesus está categoricamente afirmando que a verdade de Deus é o amor e sempre está ao lado da vida, né? Então, a verdade de Deus, primeiro, é o amor e essa verdade sempre vai estar ao lado da vida, né? Às vezes, meu irmão e minha irmã, assim como esses judeus, né, nós também temos uma imagem de um Deus que é moralista, a imagem de um Deus que é preconceituoso, e isso é terrível, a imagem de um Deus castigador. Às vezes a gente até passa isso para nossas crianças, que Deus castiga, que Deus tem uns olhos enormes e que fica olhando o tempo todo para nós, como se quisesse pegar a gente em alguma cilada, né? Esse é o Deus, essa era a imagem que os judeus, sobretudo os fariseus, os escribas, né, os doutores da lei, tinham de Deus. E muitas vezes a gente precisa rever também a nossa a imagem que nós temos de Deus. Se também não é desse Deus moralista, desse Deus preconceituoso, né, desse Deus que faz diferença entre as pessoas, trata uns de um jeito, bem, outros mal. Às vezes também nós temos essa imagem desse Deus bastante castigador, né? O que faz com que a gente também seja, né, esse moralista, porque se eu tenho essa imagem de Deus, é porque eu também sou assim, né? É porque eu também sou moralista, é porque eu também sou preconceituoso,
porque eu também sou castigador, castigadora, né? Esse Deus, ele é falso, ele não é um Deus, não é o Deus verdadeiro, né? Esse Deus, ele é falso, ele só serve para escravizar as pessoas. Esse Deus não é verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus de Jesus Cristo, né? O Deus que Jesus chama de Pai, Abba, de Paiinho. Esse é o Deus verdadeiro. O Deus que Jesus chama de Pai. É o Deus do amor, é o Deus da vida. Veja, é o Deus do amor, é o Deus da vida. É o Deus que acolhe, né? É o Deus que acolhe o ser humano com toda a sua fragilidade. É o Deus fraterno, é o Deus da justiça, da igualdade, né? Esse é o Deus de Jesus Cristo. E é essa verdade que liberta a pessoa. É acreditarmos nesse Deus que é Pai, nesse Deus que é Mãe, nesse Deus que é amor, que é vida, que é acolhida, que é fraternidade, que é justiça, que é igualdade. Esse Deus liberta, né? Esse Deus liberta. Vamos observar bem que a voz de Jesus, ela continua hoje a ecoar, né? Essa voz continua a ecoar pelo mundo através de diferentes meios, das pessoas, né? Através daqueles que experimentam e que têm suas almas mais livres, ou seja, que são pessoas livres. E tem muita gente livre. E quando eu sou livre, eu acolho o outro com ternura. Eu consigo perdoar, né? Eu consigo acolher a pessoa que pecou. Eu não acolho o pecado, mas eu acolho a pessoa que errou, a pessoa que cometeu, né, o pecado. Eu acolho com um abraço, eu acolho com ternura, eu acolho com paciência, né? Eu acompanho com paciência e com amor o processo da pessoa. E para permanecer unida a Jesus, meu irmão e minha irmã, é preciso, antes de tudo, conhecê-lo. É preciso, antes de tudo, acolhê-lo. Aí sim, nós vamos experimentar a verdadeira liberdade. Só quando a gente conhece, só quando a gente acolhe Jesus, é que a gente experimenta essa liberdade. A liberdade, ela só é possível quando ela rompe uma ordem justa, que impede a experiência do amor de Deus. Aí essa liberdade, ela é possível. Senão, nós vamos continuar sendo escravo, sobretudo escravo do pecado. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, que Ele nos ajude a fazer essa experiência profunda de Deus e que sejamos pessoas livres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.